E estamos começando mais um episódio de volta aqui para você, empreendedor, o podcast preferido do empreendedor, hein? Cara, hoje, dia de chuva, hein? Vai ao ar, esse episódio vai ao ar em alguma data aí, mas com certeza vai estar, a chuva derrubou São Paulo hoje aqui. Cara, a gente tá aqui hoje já foi CCO, eu acho que é o primeiro CCO que eu falo aqui no podcast, CEO de um grande grupo, aí a gente vai entender melhor. Teve uma jornada paralela aí para uma empresa SC Internet, vai explicar bastante aqui pra gente. Acho que é um degustador de vinho, se me sopraram... Então. Se me sopraram corretamente aqui nos bastidores. Cara, vai ser bacana hoje. Hoje é com o Du aqui também, convidado de anfitrião. Sempre um prazer. Mais uma. Como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus tudo bem. A chuva atrapalhou aqui o cronograma, mas graças a Deus tudo ótimo e feliz de estar aqui com você, como anfitrião e com o nosso convidado de hoje também. Muito especial. Boa. Quer falar dos oferecimentos? Vou falar então. Lembrando que esse episódio, assim como todos os outros, tem um oferecimento especialíssimo da Zenit Consultoria Contábil, da Cauê Soluções em Saúde, da Mais Controle Consultoria e Proteção Financeira e da Cacau Leve Chocolateria Gourmet, www.cacauleve.com.br. Show. Bom, vamos aqui às devidas apresentações. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Capriles Smith. Cara, se apresenta aí, fala quem é o Rodrigão, como é que você tá fazendo hoje. Faz uma breve e a gente depois prossegue aí. Vamos lá. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Desde que eu conheci o podcast, ele tem me acompanhado aí nas minhas manhãs de academia, que é onde eu faço a minha hora e meia aí, minha hora e 45 de estudos. E os podcasts são a ferramenta que eu mais gosto de usar para aproveitar esse momento, além da educação do corpo, aproveitar para já fazer a educação da mente também. Perfeito. Qualquer semelhança é mera coincidência, hein, Du? Que coisa, não? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez é uma honra. Bom, rapidamente, eu hoje estou CEO do Grupo TDCom. O Grupo TDCom é um grupo de operações de provimento de acesso à internet, né? Os provedores de acesso à internet. São 3 unidades de negócio que compõem o grupo. E nós estamos no mercado, e eu venho à frente aí junto com um sócio meu, Cleri, tocando essa operação há 25 anos. A gente completou 25 anos agora, no dia 7 de março passado. E apesar de sermos uma operação pequena, né, comparada com muitas outras que nós temos aí, grandes operações de internet, a gente se orgulha de dizer que a gente participa aí de vários milestones do mercado de internet, e a nossa história praticamente se mistura com a história da internet brasileira, né? A internet brasileira tem aí 26, 27 anos e a gente com 25 legais e 26 operacionais, né? São praticamente estamos... Foi de mão dada. Exatamente. Começamos quase que junto, né? Então hoje eu estou à frente desse desafio, né? De tocar o grupo e de fazer o grupo crescer, e de fazer o grupo expandir, melhorar, né? E acho que a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre tudo isso aí. Nós vamos. Bom, tomar a liberdade aqui, vamos então, esse aqui já foi um breve quem é o convidado, o tamanho do convidado. Vamos lá, vamos voltar no tempo, vamos ali entender a sua trajetória ali, como é que você começou. Você entende que você já começou empreendedor ali, com esse bichinho picado? Porque a gente fala aqui com uma galera que sempre tem aquela história de, não, eu sempre tive essa veia, sempre pensei nisso, mas comecei... Então, conta pra gente lá no começo, vocês é formado em psicologia, certo? Na verdade... explica essa salada aí. Vamos lá, é uma salada, você falou muito bem. E tem a ver com o bichinho do empreendimento, do empreendedorismo, show, né? Eu cursei, né, 1 ano e meio de psicologia na PUC, em São Paulo, mas não segui, não terminei, não... me graduei, e eu também fiz 1 ano de administração na Unip, né, ali
da Vergueiro, e também não segui, porque justamente entendi naquele momento que eu preferiria seguir um sonho meu de ter um negócio próprio. Então, eu tive alguns empreendimentos, vamos chamar assim, pequenos, né? Com 17 anos, com 18, com 19, e sempre tentando crescer através do trabalho, através de um empreendimento próprio. Tanto é que eu tenho um registro na minha carteira só, né? Ou dois, né? Um que foi o meu primeiro emprego como vendedor de cursos de inglês aí há trocentos anos atrás. Vendi terno na Paulista, vendendo, abordando os outros para fazer um survey antes de apresentar o projeto, mas foi um grande ensinamento. E a partir daí eu sempre empreendi, né? Como todo empreendedor, empreendi e errei bastante, né? Tive vários insucessos, graças a Deus, então eles me trouxeram aí uma série de aprendizados e de lições para a vida. E num dado momento eu também empreendendo na minha última empreitada antes de ser picado não pelo bichinho do empreendimento, mas pelo bichinho TDCom, né? A gente brinca, fala que esse é um bichinho que pica também. E eu com uma operação de desenvolvimento de sistemas web, sites, desenvolvimento de websites e tudo mais, fui parar no interior de São Paulo e lá tive contato com a recém-criada, ou não tão recém, mas com a empresa ainda bem pequena e bem nova, que era a TDCom, que era um fornecedor meu. Né? Ah, não é uma criação sua, digamos assim? Não, a TDCom, eu entrei, ela já tinha 3 para 4 anos de vida. Quando eu entrei, e eu entrei como um colaborador, como um gerente comercial na TDCom. E aí, em um dado momento, eu... Cara, eu vou tomar a liberdade aqui de te fazer uma pergunta, Claro. para você dar mais um pouco mais profundo nessa hora, pra gente se colocar aqui na ordem cronológica da faculdade ali. Como foi esse dia aí? Você foi um dia pra aula e você tava já decidido e falou, não, vou ter... Romantiza melhor essa parte. Como é que foi essa parada? Como você... Psicologia, saiu da onde essa ideia? Sempre quis? Não, na verdade eu sou um daqueles muitos casos de que você chega no terceiro ano, que chamava terceiro ano, acho que agora mudou, mas né, do terceiro ano colegial eu não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer da minha vida, o que eu ia fazer. A minha visão, eu não era bom em absolutamente nada, não tinha tino para absolutamente nada. A única coisa que eu sempre tive uma certa queda, um certo tino, era para a escrita. Né? Então, eu sempre gostei muito de escrever contos, poesias, enfim, né? Textos. Eu sempre fui muito próximo a isso. Então, eu ia mal em muitas matérias, mas a redação sempre me salvava. Né? Então, quando chegou no momento de escolher a faculdade, eu realmente não sabia o que fazer. E tem uma história bastante divertida que meu pai, falecido pai, Roberto Capriles Smith, foi meu guru aí a vida inteira, né? O único cara que apostou em mim desde o início e até o final, né? E ele trouxe para mim uma opção de saída. Ele era muito esotérico para algumas coisas, ele tinha um viés esotérico, né? Meio espiritualizado. E ele falou, olha, eu tenho aqui o contato de um cara que faz uma pastral, e ele só faz uma pastral de países, de empresas, de mundo, nessas... Ele não é aquela tia que faz uma pastral da turma. Do vizinho, não. Mas, por conta de conexões e amizades e tal, ele está disposto a fazer para você. Eu pedi, ele vai fazer para você, para te ajudar aí a descobrir. Já veio o gatilho da escassez aí, né? Sim. Né? Foi um negócio louco. Era um senhor fantástico, um senhor francês, uma mente brilhante aí. E ao fazer esse, né, e buscar no mapa astral talvez uma solução do que fazer, ele meio que me apontou para essa questão humana. Foi quando eu comecei a olhar para humanas. Então tinha ali história, psicologia, não tinham muitas opções interessantes na área de humanas.
E foi engraçado porque ele foi o cara que falou para mim, né, que estava escrito no meu mapa astral, que eu ia conseguir tudo na minha vida, que eu ia ter tudo o que eu quisesse, mas que ia ser muito, e ele repetiu muito, umas 5 vezes, difícil. Né? E isso eu carrego até hoje. Tá porque claro? foi bem assim, ele falou, vai ser muito, 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 muito difícil. E para um cara de 17 para 18 anos, tudo que você quer ouvir não é isso. Não é isso. Você quer ouvir que você vai ser, né, sucesso, que você vai... E foi engraçado, porque me assombrou por um tempo isso, e depois que eu entendi, vamos dizer assim, eu fiz o meu entendimento dessa leitura dele, é o que mais me move, porque quando eu tô num projeto que tá difícil, eu falo, putz, tô no caminho. É por aí mesmo. Essa foi a premonição. Exato. E ele tem tido razão até agora. Eu, graças a Deus, consegui tudo que eu quis, não tenho o que reclamar. Mas, voltando para a história da faculdade, aí eu olhei com esse olhar, ele me influenciou nesse sentido, de olhar para esse lado, né? Eu olhava um pouco para a engenharia por causa do meu pai, quase aquela coisa de vou agradar meu pai, ele é engenheiro, ele gosta disso, eu vou fazer também. Mas era realmente muito pouco a minha vocação. E eu acabei caindo de paraquedas na psicologia. E ao cair de paraquedas na psicologia, e também muito inexperiente, sabendo muito pouco sobre esse mundo, né? E pesquisando pouco também, na época era mais difícil pesquisar, né? Eu descobri que a psicologia era uma faculdade de 21 créditos, ou seja, era aquela faculdade que era 2 períodos, ou seja, era a mais cara, ou uma das mais caras, porque ela tinha mais aulas, mais períodos, enfim. Então, eu estudava tarde à noite. Então, eu começava à tarde até o fim da noite, porque ela tinha mais créditos, ela era mais longa. E nesse mesmo tempo, meu pai empreendendo, meu pai foi executivo da CIA durante muitos anos, né? Chegou no mais alto patamar aí da CIA, abaixo dos Brenningmeier, que são eram pelo menos os donos na época, a família lá, holandesa. E quando ele resolveu largar tudo, porque ele chamou a gente uma vez e falou, olha, ou vocês pegam 2 milhões de reais, ou cruzados, sei lá quanto que era na época, de seguro, porque eu vou morrer, ou eu paro e vou fazer outra coisa, porque não dá, não aguento mais. E ele saiu e ele estava empreendendo nesse momento. Tinha montado a empresa dele, já fazia um tempo, mas ele ainda estava naquela briga que hoje eu conheço bem, que é sempre, né? É eterna, né? Do empreendedor. E aí eu entrei, então, resumindo e romantizando, mas não muito romântica essa história, né? Porque não é algo que eu sugiro para os demais, né? Faculdade extremamente importante, eu falo isso para todo mundo, conhecimento, e o conhecimento assim mastigado é fantástico, né? E network, mas eu percebi que eu estava prejudicando a família inteira, né? Com esse custo pesado, né? E eu, obviamente, tentando trabalhar. Tempo também, né? Porque era o dia inteiro. Exato. Então, também conseguir um estágio, um trabalho, alguma coisa, também era difícil, porque alguma coisa que eu trabalhasse de manhã, então era complexo. E prejudicando ali o orçamento familiar, que estava bastante apertado nessa época. E aí eu decidi sair. Falei, eu vou sair, porque já nem é mesmo... Eu fui e não era muito isso que eu queria, não me encantei e não estou a fim de ficar 2, 3 anos para descobrir se é, ou talvez descobrir que não é. E aí eu resolvi sair. Quando eu fui para outra faculdade, eu já estava trabalhando, estudando à noite, aí eu meio que bancava a faculdade, mas eu tinha um sonho de ir para fora, ir morar nos Estados Unidos, e trabalhar lá, fazer um curso. Tinha um curso muito bacana que eu já pesquisava a respeito, que falava alguma coisa de marketing digital, web, internet, estava começando a se falar nisso, e me pareceu extremamente interessante. E aí eu fiz a faculdade e não me encontrei, porque eu cheguei na faculdade de administração, e aqui é uma crítica ao sistema, né, que está mudando, mas ainda não mudou totalmente, que você vai para lá e assim, a não ser que você tenha o pensamento de ser um executivo de uma grande empresa, ou né, as coisas que você vê, pelo menos no primeiro ano inteiro, você não consegue pôr, por exemplo, na minha operaçãozinha de animação de festa, que eu tinha uma empresinha, eu não conseguia transformar em nada do que eu via no dia a dia em algo que eu pudesse usar palpável, né? no meu dia a dia. E aí não me encantou, não me pegou, e aí eu falei, quer saber, eu vou para os Estados Unidos, eu vou tentar alguma coisa lá fora, vou fazer esse curso. Então fui fazer um curso lá no college de Santa Bárbara, na Califórnia. E quando eu voltei, já voltei trabalhando, já voltei entendendo que naquele momento a carreira acadêmica, por assim chamar, não era a minha praia, eu era mais mão na massa,
eu era mais do it yourself, então... Tinha quantos anos? Desculpa cortar Eu você. tinha 20... Quando eu voltei com 22. Legal. Eu fui com 20, Quantas voltei com coincidências 22. aí com a sua história? Tamo junto, é isso? Bacana, Cara, que bom. eu Então, conheço já tem bons anos, bom, amigo de longa data, já vi aqui, perdi as contas, eu fui contando aqui as coincidências. Pelo menos Que umas legal. 8. É, Que bacana, que bacana. E, aproveitando que eu puxei, e aí você fez um curso voltado para a área de TI já nos Estados Unidos, voltou já com essa mente mais aberta nesse sentido. Isso, eu fiz esse curso que era um marketing, né, para a web, marketing digital. Naquela época. Naquela que era um negócio época, meio... a gente sabia muito a gente tá pouco falando aí daquilo. de... 1996, Caraca. 67, 96, 97, né? Você pegou Mais bem ou menos a na bolha, época que eu estava fazendo isso, a TDCom estava sendo criada. A bolha em da 96. internet, né? A bolha da internet, né? Exato. Em 2000 foi a 2000, bolha, Windows né? ali 95, né? Exato. Né? Os chats da UOL, É. né? Então, quando eu voltei para o Brasil, era isso, né? Então, tinha os chats da UOL, tinha as conexões de escadas, né? Sim. Eu sou velho pra caramba, então, né? Conectava, né? Via modem, usava a linha telefônica, conectava de madrugada para pagar um pulso. Sim. Tinha 1000 coisas que depois a gente passou a fazer parte, né? Ah, não é tão Porque velho, tá com quantos anos? Eu tô com 40 e vou fazer 47. Ah, tá. Não. 75. Não, Não é tá tanto. bom, assim. cara. Tem Parece mais vinho. história, parece mais. O vinho tá te deixando bem, cara. Pois é, O tem vinho que... tá, o vinho, tá te deixando E a bem. gente tá com cara de novo, não, mas a gente passou por essa parte aí do impulso, depois da meia-noite. Eu tinha que entrar depois da meia-noite. O Marcelão tá fazendo Então, assim com a cabeça ali que... Não né? chegou a ver Não, isso, né? tem Sei, jeito. Vamos acreditar no Vamos. Marcelão. Vamos acreditar. Mas, e a TDCom, inclusive, né, fez parte dessa história. Sim. Né? Porque a TDCom, nessa época, eu ainda nem tinha ouvido falar de TDCom. A TDCom era uma empresinha que ficava ali no interior de São Paulo, mas nesse momento, a TDCom começava a sua história também, né? E 2 anos depois, ela se transformava no projeto piloto do programa de afiliados da UOL. Então, a UOL, quando resolveu fazer esse plano de expansão dela, ela foi validar um programa que ela tinha criado, que chamava um plano de afiliação, né? Plano de afiliados. E esse POC que ela fez, né? Não existia o conceito de MVP naquela época, né? O POC que ela fez com 2 empresas, né? A Cristo Rei, que era um provedor dentro da Faculdade Cristo Rei em Marília, Uhum. e a TDCom. E a TDCom. Exato. E nós somos o UOL no interior de São Paulo, atendendo aí mais de 20 municípios ou 25 municípios no interior de São Paulo e no norte do Paraná por 4 anos, até que o plano, 4 ou 5 anos, 5 anos, quando o programa de afiliados acabou, né? E foi um fuzz no mercado, teve provedor que o cara queria se atirar da janela, porque achou que tinha acabado tudo, teve pessoas que tomaram um tombo grande, porque ela, de um dia para fevereiro, você estava ali com 18 mil clientes, em março você chegava no seu POP e não tinha nenhuma luz ligada, não tinha ninguém conectando mais em você, porque ela tinha com o discador 10, não sei se vocês vão lembrar, aqueles discador 10, discador 10 nada mais era do que começa a usar isso aqui, que depois quando a gente quiser, a gente muda você para onde a gente quiser e o provedor fica fora da jogada. Resumindo a história, bem resumidamente. Eu entendi, mas eu tenho certeza que você entendeu mais que eu, que ele falou agora. Com certeza. Porque assim, o nosso programa aqui, né, Objetivo Paralelo, nós somos em 4 anfitriões, né? Então, cada um de uma área, não necessariamente escolhida a dedo, mas juntamos uma ideia comum. Então, o Du, ele fala mais a sua língua aqui, de tecnologia, né, de TI. Eu entendi o que você falou, mas não foi tão claro. É legal você ter falado dos pontos em comum, porque eles começam cedo, né? Desde a parte de terminar o colégio sem muito saber o que fazer, até a parte de, enfim, eu também sou de tecnologia, né? Fiz a faculdade de tecnologia, também viajei, também fiquei um tempo fora para me aperfeiçoar, também voltei. Bacana. Comecei a me achar depois do retorno da viagem, então muitas coisas em comum. Sabe o que eu achei realmente. legal? Quando o Rodrigão falou ali, viu o pai como mais um guru, assim, mais um perfeito. Espelho. Falei, cara, parece você falando. Replicou a história. Replicando, é muito... Ou eu tô replicando a história dele, porque ele é mais velho, né? no caso é isso daí. Exato. É legal, bastante coisa em comum mesmo, interessante. E aí surgiu várias coisas assim em comum, né? Vontade de perguntar, mas só para seguir a ordem cronológica da coisa. Aí você, legal, você tava ali naquela transição, voltou de viagem, começou a trabalhar ali
vendendo curso de inglês, né? Porque você tinha um Não, o domínio... curso de inglês foi antes. Antes da viagem? Bem antes. Foi Foi meu antes. primeiro, eu tinha 16, tá. 17. Aí Foi bem no comecinho. Viajou, voltou? Quando eu voltei e logo comecei numa empreitada que era uma fábrica de salgados, de empanadas argentinas. Né? Eu voltei, conheci a minha primeira esposa, né? E logo eu casei com 23 anos, a primeira vez. E nessa vida aí já meio de casado, eu tenho que me mexer. Ela era uma professora de inglês, autônoma, ganhava super bem, estava super bem, era mais velha do que eu, então tinha a cabeça já mais preparada, inclusive. E me impulsionou muito a correr atrás. E também aquela coisa, tem que produzir, tem que trabalhar, tem que se sustentar e ter uma vida Adulta. digna e adulta, né? Vamos dizer assim, né? E eu, então, com 23 anos, já tinha saído aí das asas dos meus pais, casei, fui morar ali no Jaguaré. E comecei a buscar um trabalho, consegui um trabalho, trabalhei um pouquinho, que foi... Desculpa, 2 empregos. Eu falei mas são 2. Esqueci desse. Eu fui gerente ali de um fast food, né? Que era uma cadeia de fast food, um grupo grande. Trabalhei por 1 ano, mas era uma vida que também não era para mim. Eu trabalhava das 8 da manhã, 1 da manhã, né? Cheguei a pesar 50 quilos nessa época, porque estava o dia inteiro dentro do shopping, em loja, correndo para lá e para cá, enfim. E aí, logo depois, eu comecei a empreitar, a enveredar nessa empreitada dessa fábrica com um tio meu, né, um tio e uma tia. E também foi uma super experiência, né, mais um fracasso dentro de alguns outros, né, que eu vinha colhendo. Mas, assim, talvez tenha sido um dos que mais me ensinou. Primeiro porque me ensinou a, do zero, sair e fazer uma carteira de clientes. Legal. E me ensinou a trabalhar desde a produção até a logística, até a venda, né? E aí, inclusive, me ensinou todos os erros que pode ser feito numa administração de um negócio, né? Porque ali diziam muitos erros, muito misturado, conta dos tios junto com a família. Enfim, E é um barato, porque a gente vendia como 1.000 empanadas por dia, né? Eu entregava 1.800 empanadas por dia. Bastante. Sim, por dia. Muito. Fornecia para aqueles cafés do ponto, para umas cadeiras de loja, enfim. Mas mal administrado, qualquer coisa vai mal, né? Vai pro ralo, E essa né? foi uma das É mais difícil lições. quando entra dinheiro, quando você tem um bom fluxo de venda, administrar, né? Porque às vezes você fica bem enxuto ali, você acaba... Mas quando você tem ali vítima... teve um pouco de erro de planejamento, um pouco de erro até de visão de custo, enfim. Também sem julgar, porque era o que tinha, como tinha, foi um negócio feito sem dinheiro inicial, então não era alguém que veio, então foi tudo bem, né? Mas foi um negócio que fracassou no final. Atendeu muito bem, as empanadas eram maravilhosas, mas não seguiu. E nessa, a minha primeira esposa falou, olha, não dá mais essa vida, né? Você precisa achar alguma outra coisa, senão... Precisamos sair dessa montanha-russa. Exato, aqui, né? Algo de errado não está muito certo, né? E aí eu comecei a buscar outras coisas e fui estudar. Então fiz um curso de web design, né? De web master, que eles chamavam na época, fazendo vários cursos, aprendendo. Fui estudar enquanto eu trabalhava, ajudava meu cunhado, ele tinha uma distribuidora de águas, ele tinha um projeto para ir para o Nordeste, então ele meio que foi bom para todo mundo, porque ele precisava sair. Ele não tinha quem ficasse ali até ele vender a empresa. Eu acabei tomando esse lugar aí, fazendo para ele isso e aproveitando para estudar e me preparar para alguma coisa, para ver o que eu podia fazer. Nesse momento, eu realmente não tinha onde cair morto, né? Seu cunhado, você falou? Meu cunhado, irmão da... Isso. Ele olhou lá e falou, deixa eu ver aqui para ajudar. Rodrigo, vem cá, dá uma ajuda aqui. Mas você tá aí, mais parado, né? Você tá aí, né? E do jeito que eu tô conhecendo você agora, bora, vamos lá. Uma coisa que graças a Deus nunca tive foi meio de trabalhar. Né? Meu nome é trabalho, meu sobrenome é também, né? Mas... aí eu fui e foi bom porque eu aprendi isso e a partir daí eu comecei de novo. Sempre... A parte de arrojado, graças a Deus, eu sempre carreguei comigo. Então, fiz o curso, comecei a fazer uma coisinha aqui, um sitezinho aqui, um sisteminha ali, um negócio assim. Tinha um amigo que era lá dos Estados Unidos, da época que eu fui, que voltou para morar para cá também.
num encontro da turma, num bar, ele comentou que estava trabalhando com isso, que trabalhava com isso nos Estados Unidos. Eu falei, pô, legal, também estou estudando isso, também estou fazendo assim, assado. E meu pai foi lá e me apresentou para um dos clientes dele, que falou assim, ó, o cara tá querendo um site. E me apresentou para um cliente dele. Eu fui, fiz orçamento e o cara fechou. Eu liguei para esse amigo, falei, cara, tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá o seu trabalho? Ah, tô bem, tranquilo. Eu falei, então, eu vendi um projeto, mas não consigo fazer. Não sei fazer. Tudo que eu vendi, eu não consigo entregar. Assim que você começa. faz comigo? A gente racha. E igual a esse vieram mais, cara, mas alguns... E assim, não eram projetinhos de R$100. O primeiro foi R$4.000 na época, né? Tô te falando 1900, tô falando 2000. Em 2000, 2001. Então, R$3.500, R$7.000 o outro. Eu fiz o site lá daquela banda Twister, que era um menudo da época. Sim. Nós fizemos o site deles na época. E isso foi indo, e eu comecei aí, esse amigo morava em Ourinhos, porque a esposa dele era de Ourinhos, e ele estava morando lá. Então eu ia de final de semana, eu pegava o ônibus sexta-feira, 11 da noite, chegava às 5 da manhã no sábado, trabalhava sábado, domingo, voltava domingo, na segunda, 5 da manhã, que era o ônibus, e vinha para São Paulo, já normalmente com o projeto já pronto, né? Num disquete ou num CD, na época já era CD, CD, e aí entregava e pum, e recebia, meio a meio, e aí começou a ir 1, 2, 3, 4, 5, falou, pô, vamos montar uma empresa. Vamos fazer disso um negócio. Vamos juntar, vem pra cá, eu tenho estrutura aqui, tem aqui uma empresa que já me fornece espaço para hospedar os sites, a gente pode inclusive vender a hospedagem do site, é um tal de TDCom, fui lá, conheci a TDCom, conheci o cara do marketing, tinha a demanda deles para nós, que nós fizemos várias, enfim. E aí comecei, fomos, como todo projeto, né? No começo é lindo, depois começa a apertar, né? Esse amigo tinha... A vantagem e a sorte de que o pai participava bastante, então ele não tinha aí um problema financeiro como era o meu caso, que eu precisava ganhar a grana para pagar minhas contas, né? Ele também precisava, mas caso não desse certo, ele tinha um colchão, né? Menos e aí responsabilidades, talvez. Né? Ele tinha alguém que ajudava ele, vamos dizer assim, quando precisasse. Uhum. Né? Então, isso fez com que a gente tivesse aí alguns problemas, algumas coisas. Eu comecei a trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite e tal. E aí a gente começou a se distanciar de, não vou dizer propósito, né? Mas de pegada, de pique do que a gente queria fazer. E aí, num dado momento, o gerente da TDCom, que era amigo nosso, que trazia muita demanda e muito inteligente, né? Na minha opinião, ele olhou e falou, escuta, vocês estão aí estão descolados, talvez, aí. Numa briga aí em pé de guerra. E o pessoal lá em cima está procurando um gerente comercial. Eu estou vendo o que você faz. Você pega... Eu pegava páginas amarelas de Ourinhos e ia ligando para todas as empresas. O cara tinha um site... Ele tinha um e-mail que era @yahoo, alguma coisa que não era empresa dele, ou seja, que não tinha um domínio. Eu ia para cima. Eu falei, vou ligar, porque, não é possível uma empresa não ter um site, não ter um domínio. Você vai dar para o seu vendedor lá, não sei o que, Yahoo, pô, não pode. E ligava e, putz, vendemos para várias empresas, vários projetos, né? De site, tudo mais, de hospedagem, tudo mais. E aí o cara viu isso, né? E aí sabia lá em cima que eles estavam procurando um gerente comercial e me apresentou. E eu fui. E nessa época eu já estava querendo trazer minha esposa, né? Minha esposa para Ourinhos, para morar comigo, porque ela ficou quando eu comecei a ir direto, ela estava aqui. Depois chegou uma hora que ele falou, pô, vem, fica aqui, né? E você volta na semana, alguma coisa assim. E eu falei, não, vem, vamos comigo, dá para lá. Eu falei assim, muito inteligente, falou, vai lá, faz o que você tem que fazer, a hora que você estiver tranquilo, se você estiver com uma coisa firme, eu vou. Antes, não. Muito inteligente, mais velha, né? E mais experiente. E aí eu fui. E aí quando eu consegui, que me apresentaram essa oportunidade, né? Mesmo o negócio longe de estar onde eu queria, aquela história, né? Puxa, eu vou sair de um negócio meu para ser funcionário e tal. Liguei e falei, ó, eu só aceito se você falar para mim que se eu aceitar, você vem. E ela falou, tá bom, vai, pega o emprego, recebe o primeiro salário, eu vou. E dito e feito, a gente fez isso, eu morei 4 anos Aqui a gente está falando de 2000 a 2004. Legal, porque tem aqui, CCO, você começou em janeiro de 2002, certo? Isso. Quando eu já virei sócio. Boa. Né? Porque eu fui de 2000 a 2000, final de 2001, do começo de 2002, trabalhei como gerente. E aí,
Depois eu virei sócio, né? Eu já ia para cima, porque eu via que o negócio era muito bom. A demanda super reprimida, porque a gente nem alcançava a demanda que tinha. E eu, metido, que sempre fui, uma vez cheguei para os donos e falei, vocês não têm aí um programa de investimento, de cota, de participação, alguma coisa? Porque, tem um monte de cidade que eu prospecto, que os caras querem nosso serviço e eu quero abrir a rede, vocês falam que não dá, que não pode, que não vai, né? Que não... Questão de investimento. Então, não tem aí, eu tenho Tô com a demanda aqui. Eu tô com dólares, enfim, tenho dinheiro, eu me viro, mas eu quero investir. Quando vocês não têm, não tem. Eu falei, então, quando você tiver, eu quero investir. Você me avisa, porque eu banco, porque eu vi, era vender, né? Como diz aí o ditado, cueca propelado, no meio da praça pública, né? Todo mundo queria. Você pulava para dentro para comprar, né? A tal da internet, né? A banda larga, quando começou a banda larga e tal. Então, por conta dessa minha audácia, quando os sócios da Telecom tiveram aí o seu arranca-rabo e tiveram, porque veio essa puxada de tapete, por assim dizer, da UOL, né, que acabou com o programa, e a empresa se viu, de repente, com um déficit de, sei lá, na época acho que era 70 mil reais, né, de prejuízo. Né, porque, claro, tinha uma estrutura para atender toda essa demanda, e de repente a demanda sumiu de uma hora para outra, foi virada para outro lugar. E aí eles tiveram essa discussão, e o sócio que era a parte comercial estratégica da TDCom foi o sócio que saiu, ele ficou com a operação lá do Paraná, obrigado. E os outros 2 sócios ficaram com a TDCom, com a operação toda né? E ele ficou só com a operação de Londrina, eles ficaram com o resto. Certo. E aí nessa, o meu sócio me chamou e falou, oportunidade você queria, tava aí, veio cantando, agora é a oportunidade. Falei, aqui. Tá bom, como é que tá? Ele falou assim, nós temos 70 pau de prejuízo. Falei, beleza, é a hora que eu posso comprar, né? Porque o preço vai estar... Acertamos um preço que, obviamente, não teria condição de ser outro em qualquer outro momento. Então, um preço de ocasião, vamos chamar assim. Fizemos ali um valuation, por assim dizer. E eu fui para casa e falei para minha esposa, falei, quantos dólares tem guardado aí? Que era dela, não era meu. Falei, me dá tudo que eu vou comprar a empresa. Falei, legal, vai comprar... como é que tá a empresa? Falei, dá 70 pau de prejuízo, mas dá aqui, confia em mim que ali tem potencial. Mas aí eu vou puxar um ponto muito interessante, é o custo da oportunidade, né? Aí Exato. Você vislumbrou uma oportunidade que você jamais teria, porque era o momento de vacas magras da empresa. E aí conseguiu fazer um acordo bom, só que assim, você já sabia o potencial. Você já tinha... o mercado já estava ali, por mais que um grande player aqui puxou um tapete, mas a gente consegue fazer aqui uma... Você já tinha essa leitura, então acho que é uma das coisas mais... De uma forma ou outra, sim. Eu sabia que aquilo não tinha como dar errado, não tinha como... Só tinha só tinha uma direção, que era para cima. Né? E assim, né? Segundo o seu mapa astral, tinha que ser muito, muito, muito difícil. Exato. Se viesse com lucro, seria só Seria difícil. muito fácil, entendeu? Ninguém vende a parte da empresa. Foi quase custando... a empresa está com lucro. Não. Vou só pegar se for muito, muito, muito difícil. Exato. Não é? Você precisava seguir essa receita. Isso aí. Foi por isso que achei que estava no caminho certo. Olhou, soou no ouvido assim e falou, é isso. É esse mesmo. Eu lembrei do francês lá e falei, vamos lá. É isso aí. E foi, assim, sem dúvida, uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida, essa oportunidade. E a partir daí eu abracei Ali foram, nessa cadeira, nesse CEO, foram 20 anos, certo? Não, 18 anos. Exato. Menos, né? A gente não se dava esse nome, mas eu executava essa função e eu fiquei aí por praticamente até 2000... dá para falar que até 2018, né? Mais ou menos 2019, dá para dizer que eu fiquei sentado nessa cadeira, função, ou pelo menos com o peso desse título, né? Que era o responsável maior, vamos assim, por toda a questão comercial, né? E justamente a virada indo lá na frente só para fazer né? Por que eu saí do CCO para CEO? Isso que na verdade, as nomenclaturas é só para a gente ajudar quem está de fora a entender a estrutura, né? A narrativa, né? Exato. Tá. Mas a grande mudança é que eu entendi nesse momento mais presente que eu já tinha contribuído como comercial, tudo que eu poderia, que eu acho inclusive que poderiam ter pessoas que contribuíram mais, né, e melhor a partir daí, e ao mesmo tempo eu sentia
o chamamento, por assim dizer, de uma necessidade muito mais de estratégica Executiva. do grupo executiva e havia estudado muito nos anos anteriores, né, sozinho, e depois indo fazer algum outro curso, né, seja online, um curso de M&A no INSPER que eu fiz, enfim, me preparar e estudando bastante. Até por conta dessa deficiência de não ter uma faculdade, eu tive que correr dobrado. Muito, muito, muito difícil, sempre, né? Também não é tudo culpa do francês, eu tive culpa no cartório também. A decisão de não seguir estudando foi minha. Mas eu estudei e tal, e aí eu me sentia mais preparado e percebia que eu enxergava com uma certa clareza o momento e a ponto de poder tocar o estratégico. Né? Legal. E aí foi quando eu, então, falei, bom, pessoal, oficialmente, eu só anunciei para todos os gerentes, eu não sou mais o CCO, não sou mais o diretor comercial, nós vamos ter aqui os gerentes, ou seja, a posição de diretor comercial está aberta, inclusive, para quem resolver abraçar e subir, né? Que é o que a gente sempre rezou para todos os colaboradores, né? Que a gente não ia ficar diretor para sempre. Uma hora eu ia subir para um conselho, para alguma outra coisa, só que eu só posso subir se tiver alguém para sentar na cadeira, né? Ou seja, se tiver alguém para sentar na carteira de diretoria. Como a gente já tinha bons gerentes segmentados, eu achei que já dava para fazer esse movimento. E eu fui, então, para a área estratégica, porque a gente, então, estava no momento que a gente ia começar a executar um plano que a gente desenhou aí por uns 2 anos, 17, 18, até o comecinho de 19, que era um plano de crescimento alavancado, de expansão acelerada da TDCom e a criação do grupo TDCom efetivamente, né? Com uma holding, com as unidades de negócio, para que a gente pudesse fazer esse crescimento e se manter relevante e estratégico dentro desse mercado, né? A gente entendia que quem não fizesse essa movimentação para se manter estratégico ia ficar naturalmente fora. Ia ficar fraco demais para conseguir sobreviver, né? E a gente vê em partes o que está acontecendo hoje. Vou fazer uma pergunta capciosa aqui, porque eu já, né, a gente já conversou um pouquinho antes, mas você acha desse momento de transição que você falou, não, preciso me coçar um pouco mais ainda, teve algum grande motivador na sua vida que... Teve. Isso aí foi... Teve, sim. Vai ser 10. Eu achei uma história boa de encaixar sim. de uma maneira. E eu sempre, para mim, é bastante emocionante falar disso, porque eu sempre tive isso minha mãe comentava, eu jovem, adolescente, falava, né, quero ser pai, eu sempre tive essa coisa de ser pai. Eu sempre achei muito bonito quando eu via um pai e um filho, aquela relação, né? Eu tive uma relação muito difícil com meu pai durante bastante tempo e depois a gente se tornou grandes amigos e ele, meu guru, e eu entendi muita coisa, né? Uhum. Mas eu sempre tive essa coisa de ser pai. E no meu primeiro casamento eu não tive essa oportunidade, né, de ser pai, enfim, coisas, né, da vida. Uhum. E cheguei até a casar com a ideia de ok, né, não posso ser pai, posso ser um tiozão bacana, eu tinha um monte de sobrinho, então, putz, vamos ser aquele tiozão bacana e tal, dava presente, né, eu tentava ser aquele tio adorado, né, e isso supria e ok, estava bem, né. Quando eu casei pela segunda vez, eu fiquei viúvo, né, em 2012, e aí em 2013 eu casei novamente e sempre histórias inusitadas. Uma grande amiga de infância, da qual, se alguém falasse para mim que ia ter algum tipo de relação amorosa, eu ia dizer que estava totalmente louco, era muito amigo, e assim, as famílias amigas, ela morava no andar de cima do meu prédio, no condomínio onde a gente voltou a morar agora, enfim. E dentro dessa trajetória, então, eu pude, né, realizar esse sonho aí guardado, que era o sonho de ser pai, né? Então, nós tivemos o Henrique em 2014, né, que completou 8 anos agora há pouco, um moleque fantástico, fora da curva, um menino lindo. E depois, em 2016, veio a Estela, né, que eu falo que é a minha joia maior aí, a responsável pela minha transformação profissional, né, até. Porque quando a Estela nasceu, ela nasceu prematura extrema, de 25 semanas, né? Numa gravidez que foi bastante agitada e complicada, né? E ficamos 103 dias na UTI de São Luís, Nossa. né?
Nesse meio tempo meu pai faleceu. Foram Nossa. épocas de muito difícil, né? Muito Sempre. Muito difícil. Mas ao mesmo tempo, assim, você vai... Depende de como você encara, né? Então, isso acho que é um outro papo aí. Mas dentro dessas dificuldades veio o diagnóstico da Estela logo no começo. Depois que saímos da UTI, tudo beleza. Ela venceu essa batalha, uma guerreiraça. E logo depois veio o diagnóstico de que ela tinha a deficiência auditiva bilateral, né? E aí ficamos todos preocupados, foi um sofrimento. Putz, como é que eu vou educar? Como é que eu vou interagir com uma pessoa que não escuta e tal? Ficamos loucos. Aí um grande amigo meu, que é pediatra dela, falou, Rodrigo, calma, que ela vai ouvir, tem uma série, vamos falar de implante e tal. Hoje ela é implantada, escuta tudo, uma maravilha. Mas naquela época a gente teve toda essa segurança. E aí, não muito depois, ou acho que 1 ano depois, ou 8 meses depois, veio o diagnóstico de paralisia cerebral, né? Por conta da prematuridade, né? Então, ela tem o cognitivo, na minha opinião, 100% preservado. A gente tem várias confirmações disso. Mas ela tem uma dificuldade motora muito grande, né? Então, ela não senta, ela... Né, sozinha, ela não fica sentada, ela ainda não segura a cabeça, ela não fala. Então, tudo que é movimentos motores, ela tem mais dificuldade, ela tem movimentos involuntários e tal. Então, nessa época, quando veio todo esse turbilhão de diagnósticos e de complicações, eu meio que olhei para dentro e falei, olha, essa vidinha mansa que eu levo, né, de tocar as coisas e tá ali naquele crescimentinho bacana, né, ele cresce, a empresa sempre cresceu, mas cresce ali, né? A gente tem ali os ganhos, uma vida muito boa, né? Sem nenhum luxo, mas muito boa, sem faltar nada. Mas eu entendi que, assim, a partir daquele momento eu tinha uma incógnita imensurável na minha equação, né? Que era a Estela. Então, putz, não dá mais para eu simplesmente ir tocando. Eu preciso construir alguma coisa, né? Grande. Que eu possa deixar, porque assim... Eu nunca fui a favor daquela coisa de, não põe a pressão no seu filho. Eu falo, não, é família é nossa. Quem está nessa família tem que abraçar. A gente já escolheu lá atrás que ia ficar aqui e acordou toda a responsabilidade. Então, se eu tiver um problema, ele vai cuidar. Se ele tiver um problema, eu vou cuidar. A irmã vai cuidar. E no caso, naquele momento, se a gente não estiver, é com ele a bola, né? Obviamente, estando, né, já maior e tal. E a gente nunca deixou de colocar isso para ele, né? De que a família é uma responsabilidade de todos. Então, não tem peso, não tem, não é não, é seu, é nosso, é de todo mundo, né? E no caso, se a gente não estiver, ele é o direto, né? Vamos dizer assim, né? Tem as avós, mas ele é o direto. Porém, eu não achava justo colocar também o peso da responsabilidade financeira. Então, eu concluí assim, puxa... Ele tem esse compromisso moral, né, e familiar, até espiritual, né, para quem vai mais nessa linha como eu. Porém, eu acho que eu deveria, no mínimo, deixar algo pronto e não vai ser assim nessa vidinha mansa. Então, eu preciso me coçar, preciso levar a empresa e o projeto, eu preciso fazer alguma coisa que nos leve para um outro patamar, para que a gente possa, em algum momento, né, ter aí uma realização parcial ou total, mas que eu possa construir um trust fund para deixar para eles. Então, enfim, né? Se o melhor acontecer e ambos voarem com as próprias asas, tanto ele quanto ela, bárbaro. O dinheiro vai estar lá e a gente gerencia para que ele não atrapalhe ninguém e dê sustentação, e inclusive até para que eles possam, né, fazer... com conforto a trajetória deles. Exato, e até possam ajudar outros, né? Se a gente não precisar... que a gente consiga usar para ajudar, perfeito. Eles possam, enfim, vai ser o destino, vai ficar na mão deles, desse trust. Mas eu, por conta disso, então é por isso que eu falo que ela é a responsável maior, eu comecei a me virar e voltei a estudar e comecei a buscar as coisas, comecei a falar, puxa, eu preciso me desenvolver, eu preciso virar realmente um empresário, né? E eu preciso conhecer de tudo, eu preciso saber tudo e preciso fazer isso aqui crescer, né? Então, a Estela, eu tenho essa relação maravilhosa história com ela, porque ela me tirou aí da zona de conforto. Maravilhosa. O que já não era de muito conforto, né?
A Que gente é o vinha conforto escutando médio. aqui, já não era... É que dentro do É que diagnóstico ficou, né? Depois muito, ficou mais muito, muito tranquilo, difícil. Exato. Achou Exato. uma zona ali mais... Você já foi se desafiando mais ainda, né? Que Exato. é o que eu já senti aqui nesse meia hora de papo, que é seu isso, de sempre se desafiar nesse sentido. Eu gosto de um projeto novo, eu gosto do desafio, né? Eu gosto do trabalho, sempre gostei, né? Então, eu acho que isso vem um pouco de berço, vem um pouco, né, da educação que a gente teve, e vem um pouco também da questão de que não é todo mundo que tem oportunidades, né? Sim. Ou oportunidades mais, não vou dizer fácil, mas que as oportunidades apareçam com mais abundância, né? E eu mesmo com todas essas dificuldades, né, ou com todos esses contratempos, eu sempre tive muita oportunidade, sempre tive muitos amigos também que me deram muito apoio. Então, na minha cabeça, eu acho que um pouco assim, trabalhar é o mínimo, já que eu não dou aula, já que eu não multiplico, vamos dizer assim, profissionalmente, né? Que pelo menos eu faça um trabalho bem feito e que eu possa, dentro do nosso microcosmo, que é o Grupo TDCom, que a gente possa ajudar que os outros subam também, né? Então, a gente tem muito isso, dessa parte humana, de puxar todo mundo, né? E às vezes até de uma cobra demais, porque a gente quer ver todo mundo crescer, porque sabe como essa oportunidade pode mudar a vida, não só nossa, mas de todo mundo que está à volta, né? Então, eu gosto muito desse insight do lado humano da coisa, né? Eu anotei aqui umas coisas que você foi falando, até para perguntar o que você acha importante na trajetória, o que você realmente fez. Eu anotei aqui, por exemplo, preparação, você preparou ali, estudando para isso, a parte da motivação, que eu acho que é um ponto fundamental, a parte do networking, que você falou que sempre tem oportunidade, ninguém faz oportunidade sozinho, né? A oportunidade surge a partir de algum network, alguma coisa que você é puxado, e a parte humana também, que é importante nesse ponto. Então, puxei alguns pilares aí, eu queria que você comentasse algum deles e se tivesse algum outro que você quisesse, que para você foi importante nessa trajetória ali, falou, não, isso aqui realmente é um... eu acho que você muito bem apontou todos os pontos cruciais para qualquer jornada funcionar e chegar no objetivo, no sucesso, que é atingir o objetivo, seja ele qual for, né? Então, a preparação, sim, eu aprendi da pior maneira, né? Porque não me preparei na época que todo mundo se preparava e senti na pele como eu tinha que fazer o dobro, o triplo do esforço do que as pessoas que tinham já uma faculdade, ou algum, né? Então, eu sei disso. Então, eu não acho que a faculdade é algo que é assim, se não tiver, tá morto. Mas acaba sendo um ela cartão é uma de visitas, né? Mais do que isso, ela é uma ferramenta para o teu raciocínio, para tua junção de conhecimento, né? Para angariar conhecimento, angariar raciocínio, enfim, desenvolver raciocínio, né? Desenvolver networking, né? Eu conheço muita gente que fala, meu amigo da faculdade faz negócio. Eu faço isso com o pessoal da escola, que tem um excelente network, até hoje. Eu tenho reuniões periódicas com um amigo que estudou comigo na escola e que a gente faz negócio, eu tento fazer negócio. Então, o networking é fundamental, né, também, né, junto com esse desenvolver de estudar. Então, eu não tenho condições numa faculdade, beleza. Então, cara, tem podcasts aí fantásticos para você aprender. Eu aprendi muita coisa nos últimos 3 anos, sim, através de podcasts na minha 1h30, 1h45 de academia. Né? Então, OKR, né? Teoria Lean, né? Agile, uma série de coisas que eu fui estudando e me aprofundando enquanto eu estava lá me exercitando, cuidando do corpo. Né? Porque a mente está ali, entre aspas, meio desligada. Né? Então, eu falei, poxa, eu vou aproveitar esse momento para pôr para funcionar. É um momento que eu estou tão focado, com a cabeça tão vazia, que qualquer coisa que eu jogar aí, ela vai absorver. Sim. E realmente, né? Foi um ganho de escala. Né? Então, se preparar é mais do que fundamental, né? O networking vem junto nessa coisa de que as oportunidades não são todas que estão à tua vista. E o teu networking é aquela coisa, são vários olhos, né? Que se você tiver um bom networking, a pessoa ali, pô, tem uma oportunidade, lembrei de você. Isso acontece demais comigo, graças a Deus, tenho excelentes amigos. E acontece isso. Ele liga, ele dá uma dica, ele avisa, ele sabe que você faz com paixão, ele sabe que você faz com um propósito, que você tem uma meta, que você tem né,
Então, o trabalho respeitoso e o trabalho humano, ele querendo ou não, não só ele te ajuda com toda a estrutura para você fazer, que você não faz nada sozinho, como também você reforça o teu networking. Porque o teu networking olha e fala, puxa, um trabalho desse merece, eu quero ajudar. Então, a pessoa inconscientemente, ela te indica, ela comenta. Uma relação genuína, de fato. Claro, né? e isso está diretamente ligado se você é se você é uma estrutura humana, né? Porque isso está cada vez mais em pauta. Acho que a própria humanidade vem evoluindo e vem se transformando e vem entendendo, né? Que o asset maior são as pessoas, né? Perfeito. Então, eu falo muito isso dentro da empresa, né? Da TDCom, assim, fibra, equipamento, isso aí qualquer um, você vai lá com a soma certa de dinheiro, você vai lá, compra e faz. Agora, o material né, humano é mais raro, mais valioso. Exato, né? Um João, uma Maria, só tem aqui, o João da Silva, só aqui. Esse não está à venda. Esse você vai lá no fornecedor, não tem para vender. Então, esse cara é o grande asset, esse cara é a diferença. E a gente tenta fazer, tanto nós sermos a diferença, como também multiplicar para que todos se sintam a diferença e se capacitem para serem a diferença. No fim é isso mesmo, né? Pessoas se relacionam com pessoas, né? Então, um anfitrião nosso que fala bastante disso, já tivemos convidados que falou disso, de você tentar... Grandes marcas tentam humanizar, né? É um exemplo até da Magalu, que tem aquela bonequinho, Sim. Tentando humanizar o Felizmente está na moda isso, né? Acho que é uma coisa que demorou para acontecer. Felizmente tá na moda. Demorou, mas... Eu acho que isso, eu não digo que seja uma moda, acho que é uma tendência, uma virada, é uma evolução dos negócios, né? Já dizia aí o grande pensador, né? Quem não entende de pessoas não entende de negócios, né? Então, os negócios são feitos por pessoas. Os negócios, eles são criados para resolver problemas, e quem tem problemas são as pessoas, né? Exato, então, é isso. Exatamente. É isso aí. E aí eu tinha falado de motivação, mas acho que esse dispensa maiores comentários, já está bem... bem elucidado aí, né? Com certeza, eu diria até, se permitir fazer um adendo aí, um salzinho, a automotivação. Perfeito. Porque a gente vê muitas vezes, eu não vou saber dizer qual é o nome da geração que tem talvez um pouco mais dessa característica, né? E sem crítica, mas tem mais várias como um alerta, né? Que é aquela história, né? Não, porque eu não me sinto motivado, você não me motiva. Pô, ok, eu devo ter algum problema aí, algum defeito que eu preciso melhorar, mas espera aí, mas você vai esperar que eu faça isso para você? Né? Então, é claro que a gente precisa de um ambiente que te motive, é importante, mas não é o tipo da coisa que você quer terceirizar. Poxa, meu chefe não me motiva, por isso que eu não ando. Não. Você tá então, das duas, uma. Você está no lugar errado, se coça e vai para algum outro lugar... Seu mindset tá errado. Ou mais do que isso, cara, levanta e fala assim, o motivador sou eu, né? Eu tenho que estar aqui com os meus propósitos. E isso a gente vê em muita gente, em muito empreendedor. E eu, graças a Deus, sempre tive isso. E aí vem meu guru, né? O Robertão, como a gente chama ele. Vem o meu guru, porque ele sempre disse, né? Fala, a sorte é a nossa convicção das coisas que vão dar certo para nós. Então, se você tiver a convicção lá em cima, você vai ser um cara de muita sorte. E eu falo isso pro meu filho, né? Eu brinco com ele e falo, a sorte é a gente que faz. E a gente tem sorte. Eu adiciono exatamente isso que você falou, é a lei da atração, né? Exato. É a lei da atração. Exato. Mas não a lei da atração no sentido de ficar pensando positivo, não é de você vibrar naquilo que você está realmente fazer por querendo, onde, né? De você realmente visualizar aquilo que você está buscando, seja expansão, seja qualquer que seja o objetivo, realmente você vê ele acontecendo. Se você consegue visualizar ele, você consegue vibrar naquilo e emanar isso daí. E aí a gente vai entrar num aspecto que... a gente conversa. O universo preenche aquilo que tá vazio, né? É isso. É isso. É isso aí. E é fato. Acredite ou não, é fato, tá aí. Exato. Eu concordo 100%. É isso. Né? Não são só exatas e humanas, tem alguma coisa aí né, que permeia aí o... Dias ruins, semanas ruins, talvez um mês ruim, ok, eles acontecem, mas não é o linear, não é o... Você não pode fazer disso o todo. Com certeza. E tem outra, né? Dentro do dia ruim, tem horas boas. Dentro da semana ruim, tem dias bons. Sim. Dentro do mês ruim, também tem semana... Então, assim, qual é o foco que você quer dar? Olhar, o meio cheio, né? O meio cheio, o meio vazio, nós vamos lá para trás do básico do básico, né? Então,
A automotivação é realmente super importante. Acreditar que você tem todas as ferramentas e está principalmente com a motivação correta para fazer o que você está fazendo. Sendo isso, as coisas tendem a dar certo, né? Às vezes facilmente, às vezes difícil, às vezes muito, muito, muito difícil. Mas elas dão certo. Show, show. Vamos dar uma pausinha aqui antes de... Você vai... Não, eu ia falar isso. Além da aula, é o back to the basics, né? Lembrar algumas coisas que são importantes. É piegas, mas é isso. Tá aí, vezes, não muda. É bom esse papo que dá uma, né? Maravilhoso. Total. Então, papo bacana. Bom, vamos fazer o jabazinho aqui. Depois a gente retorna aqui. Vamos lá. Começando aqui pelo despachante Pecini. Eles estão completando 33 anos no mesmo local. Eles estão ali perto do metrô Jardim São Paulo. Trabalham com a parte de documentação, de despachante, junto ao Detran e os órgãos responsáveis. Bom, eu sou suspeito, eu sou cliente deles ali há muitos anos, então qualquer coisa que vocês precisarem, conte com eles. O telefone deles é o 29710550, vou repetir, 29710550. E o Instagram deles, muito legal, o Henrique que cuida lá, que faz um trabalho muito bacana. Pelo Instagram também é o Despachante Pecini, C-I-N-I no final. @Despachante Pecini, C-I-N-I. Obrigado, pessoal do Despachante Pecini. Valeu, obrigado. Bom, completando aqui, Garagem Veloso. Marcão já foi convidado nosso aqui, já vai estar no ar, está no episódio. Um cara muito interessante. Bom, trabalha com cotas automotivas, então toda semana tem lá 2 novos veículos. Você faz esse trabalho, tá pensando em trocar de carro, tá pensando em comprar nesse formato? Procura lá, Garagem Veloso, para quem gosta de carro, quem quer trocar, colecionador, tem carro de colecionadores top, eu acompanho no Instagram e são realmente muito lindos. Chamem lá, ou no Instagram ou no WhatsApp, tá? O Instagram é @garagemveloso, tá? Com S, normal. E o WhatsApp, fala direto com o Marcos, né? Marcão aqui pra gente, tá aí com a gente desde o início, acreditando no projeto aqui do Objetivo Paralelo. 947-975110. De novo, 947-975110. Procurou lá pelo Marcão. Isso aí. Obrigado aí. Marcão da Garagem Veloso. Aproveitar também aqui, ó, e agradecer aqui a SP Creative. A Rafa, aqui, cara, mandou bem demais. A gente tá sempre usando aqui, muito bom. Convidado aqui, tomando uma aguinha geladinha. Obrigadão aí, Rafa, e todo mundo da SP Creative. Bom, seguindo aqui, cara, tá um papo muito gostoso. Realmente agregando, assim, tá? Já é legal, a vibração tá boa. É isso. É legal quando, enfim, a gente tem sorte, né? Acho que o projeto ele tá indo muito bem. A gente tem convidado, tá atraindo, né? Tá atraindo convidados maravilhosos. Então acho que nem dá para falar, mas é legal quando o papo flui, combina com o jeito que a gente pensa. A gente tem essa sorte. Que aí a gente fala de sorte de novo, né? Mas, de novo, sorte depende do ponto de vista. Acho que a gente atrai algumas coisas e, graças a Deus, tem acontecido. Então, muito legal a gente seguir na mesma linha do convidado, pensar parecido. Então, é um ponto bem bacana que a gente tem visto, né? Total. Você falou bastante aí desse plano de expansão. Eu vou até tentar fazer aqui um paralelo. Você também é certificado em fusões e aquisições. Então, tem uma certa relação disso. Tem, isso fez parte justamente dessa estratégia de preparação, né? Quando a gente desenhou esse projeto de expansão e crescimento alavancado, nós sabíamos que em algum momento a gente passaria por situações de M&A, como diz o mercado, né? Que são de aquisições e fusões e aquisições, né? Então eu fui atrás de um curso que eu queria entender o que era isso. Eu não tinha nenhuma intenção de trabalhar com isso, mas eu precisava conhecer como isso funcionava,
porque eu sabia que eu ia fazer parte de processos assim. Legal. E eu queria estar preparado até para saber quem contratar para me ajudar, né? Aonde estão, enfim, como sempre. Falar a língua do pessoal Falar a língua também, do né? pessoal, não fazer feio e principalmente Não ficar perdido. não ter essa deficiência que dentro daquele plano de montar a estratégia, ficava claro para mim que o M&A era algo vital para qualquer estratégia, o entendimento do processo, até para que a gente pudesse desenvolver algumas estratégias, né? Então, é uma expansão assim em todas as linhas. Em linha de faturamento, em linha de funcionários, em linha de cliente, expansão por Crescimento completo. exatamente. O que acontece, né? Em 2019, nós organizamos, eu fiz esse curso de M&A no INSPER, um excelente curso, diga-se de passagem, e ele me deu base para entender muitas premissas, principalmente de valoração de empresa. Ah, legal. Né? E uma das coisas que eu aprendi nesse curso, que foi talvez uma das melhores, é um exercício que uma das aulas fez, que era você fazer muito da estratégia, da análise do seu negócio através do seu balanço. Então, como as coisas que eu estou fazendo estão efetivamente refletindo, né, em valor para a empresa, né, que é o tal do equity, né? E os grandes empresários ou investidores dizem, né, que os melhores formatos de ganho de patrimônio estão em equity, através do equity. Né? Ou seja, não é simplesmente olhar quão lucrativa é uma operação. Às vezes a operação não é lucrativa, né, naquele momento, naquele período, mas ela está construindo valor, né? Então, a gente escutou aí, né, Netshoes, deu prejuízo 10. Eu falei, como é que pode um negócio desse? E aí, depois você vai estudar, e foi uma das razões, eu fui estudar e fui entender como é que pode um negócio que dá prejuízo 2, 3, 4 anos e está valendo uma fortuna. E aí, fui entender essa coisa toda do valuation, do equity, foi muito interessante, né? E aí, fiz esse curso, peguei essa certificação, que serve, né, para mim, é mais o conhecimento e, obviamente, essa expansão, esse programa de expansão que a gente fez, ele tem duas linhas, né? Certo. Uma do crescimento que a gente fala orgânico, né? Então, através da nossa própria força de venda, nossa expansão de rede. Então, em 2020, nós inauguramos 5 cidades novas, 100% cobertas com a nossa rede de fibra. Em 2021, inauguramos mais 15 cidades, 7 lojas. Então, toda essa estruturação de crescimento, né? Ela vislumbrava um empilhamento de valuation, né, da operação como um todo. Né? Então, nesse momento, a gente olhava menos para a lucratividade, pelo contrário, a gente parou naquela vidinha mansa de faz a divisãozinha de lucro bacana e tal. E a gente foi para o crescimento, né, como diz aí também reinvestindo o pessoal, no negócio. Reinvestir, depois de 22, 23 anos, reinvestindo tudo, né, todos os esforços, mudando o mindset da empresa inteira, né, inclusive, né, e até mostrando para todo mundo que era possível fazer mais, né, e foi um desafio e um aprendizado, está sendo, né, enorme e maravilhoso, né, porque a gente pegar algo, por exemplo, né, em 2019 nós fechamos o ano com 6.500 assinantes, algo assim. Em 2020 nós fechamos com quase 13 mil assinantes. Em 2021, 20 mil assinantes. Esse ano eu pretendo fechar com 50 mil assinantes, 48 mil assinantes, na pior das hipóteses. Então, né, e esse crescimento, ele é o orgânico e ele também tem o crescimento inorgânico, que eles falam, ou via M&A, via aquisições. Né? Então, a gente estava acostumado, desde sempre, a fazer uma outra aquisiçãozinha de carteira, coisas bem pequenininhas, bem simples. Né? E aí, depois de estudar e de conhecer e de me envolver cada vez mais com isso, a gente começou a entender a magnitude que isso pode ter, né? E hoje a gente tem diversas transações de M&A sendo negociadas, sendo avaliadas, né? E parte da nossa estratégia de crescimento alavancado faz parte eu não sei se eu vou estar perguntando uma besteira absurda aqui, imagina, mas faz parte, eu não sou da área, eu já me coloco nessa posição de já poder fazer a pergunta absurda. Mas a TDCom, ela tem uma ajuda na estrutura de empresas, né? Tem ideia de ir para um varejo ou não? Esse é um mercado... Nós atendemos o varejo também. Então, a gente atende o varejo e o mercado corporativo. Mas é uma veia onde
querem ganhar relevância. Sim, com certeza, Assim, com certeza. Nos mercados onde a gente atende, o que Legal. acontece, né? O mercado de acesso à internet, você precisa obrigatoriamente ter presença física, né, rede, para você poder operar, vender, Tem uma enfim, base né? instalada ali. E eu preciso ter base, preciso ter cabo, né? Backbone. Passado na backbone, preciso ter cabo na rua. Então, a rede é 100% nossa. A gente tem mais de 2.600 quilômetros de rede construídas, né? No interior de São Paulo, onde eu tenho a unidade de negócio Telecom. Em São Paulo, na região metropolitana, onde eu tenho a unidade de negócio SCA. E a WScan, que foi o primeiro M&A, full M&A, né? Ou seja, compra completa que a gente fez com a consultoria, com advisors, né? Nos ajudando, trazendo essa operação, essa oportunidade. Logo em 2020, quando a gente começou o plano de crescimento acelerado, a gente fez esse primeiro M&A com o que se transformou na terceira unidade de negócio, que é a WScan, que atende a região de Caieiras, Mairiporã, e começa a olhar aí para algumas outras regiõezinhas e continua expandindo, né? Então... É muito longe de falar de IPO no longo prazo? Olha, eu diria que sim. Já houveram alguns IPOs, né, de grandes ISPs, né? E aí eu não tenho conhecimento técnico, vamos dizer assim, suficiente para fazer uma análise profunda. Mas me parece que o IPO para um provedor de internet, acho que ele precisaria ser avaliado, entre muitas outras coisas, mas sendo bem simplista e quase que um wild guess meu, quando ele passar aí dos 800, 900 mil assinantes, 1 milhão de assinantes, me parece que antes disso, o mercado financeiro pode judiar muito da operação, e é o que a gente tem visto acontecer. Ainda mais o mercado financeiro aqui do Brasil, que não é lá muito... E digo mais, as que tentaram fora, né? E aí você vê os caras com pouca... Enfim, já vou entrar no assunto aqui que não é o foco, mas você vê os caras super... Enfim, estou avaliando uma empresa que está no Brasil, que tem a maior parte da operação no Brasil, então se você abre fora, acho que o risco é maior ainda. O que eu quis dizer é que o mercado financeiro aqui, né, da Bolsa, é muito emocional, é muito... Todo o mercado, na verdade, financeiro... Mas aqui ele é um pouco mais volátil. O problema é que tem muito brasileiro, né? É que a gente tem muito mais fatores, né? Então, a eleição, ela pesa em qualquer lugar quando tem eleição, pesa, mas aqui pesa mais, porque a gente tem, né? Então, tem algumas coisas, e de novo, né? Eu não tenho conhecimento técnico para falar com propriedade, mas a minha percepção é que, pelo que a gente viu acontecer com as empresas que fizeram IPO, nós tivemos 2, 3, 4 empresas grandes, muito boas, que fizeram IPO, mas que a gente sente que, né, talvez sofrem um pouco, e você olha o projeto dela e fala, poxa, mas ela está entregando tudo que ela disse que ia entregar, né? Mas as ações caem, porque... Eu não sei, quer me parecer que você precisa de talvez um corpo maior. E a gente está muito longe desse corpo, né? Vamos na teoria do técnico de futebol, então. Vamos jogar jogo, né? Vamos jogar jogo. Exato. Não vamos pensar em Champions League aqui, né? Vamos pensar vamos primeiro ganhar o campeonato regional. Vamos conquistar os 3 pontos primeiro. Eu vou fazer duas perguntas, assim. Pois eu quero fazer uma minha derradeira. Vou abusar aqui. Vamos lá. Você comentou aí, bom, tem um projeto de expansão, tudo isso que a gente está explanando bem aqui, e ele começou a tomar corpo ali, desenhou ali no começo de 2020. Isso. 2020 foi um ano que começou... A pandemia. Começou pesado. Uhum. Começou pesado. E aí, na prática mesmo, você voltou para casa e falou, cara, foi na época errada... Ou não, isso daí te deu... Muito, muito, muito difícil, voltou a atuar. Ou foi isso, falou, pô, é muito, muito difícil, foi nisso. O francês não sai da minha vida. Teve que readaptar alguma estratégia, teve que recuar um pouquinho, dar um passo atrás, 2 à frente. É muito interessante. Pela risada foi algo interessante. Foram anos 2020, 2021, posso dizer para você que foram talvez um dos anos mais desafiadores da minha vida inteira. Né? Porque, assim, de um lado, a gente teve uma pandemia, longe de dizer que a pandemia pode ser boa para alguém, né? Ou para alguma coisa. Mas
o impacto da pandemia no meu mercado foi extremamente positivo, falando financeiramente, falando números, tá, pessoal? Sem, né? Sim, Não, claro, é, claro. Então, é bem... Não, É aquela história, de repente sabido, né? todo mundo precisou de internet boa, porque internet a gente sempre precisou, mas boa a todo instante. E aí, modéstia à parte, os ISPs, que são as empresas como a minha, se destacam em muito, né? Não é à toa que a gente tem 60 e poucos % do mercado de banda larga fixa no Brasil, né? Então, a maior operadora não é a Vivo, não é a Oi, são os ISPs juntos. Eles juntos são a maior empresa, ou a maior operação, ou o maior market share, como a gente fala, né? Então, é muito diluído, é muito Dá pra fazer pulverizado. só interrompendo, dá pra fazer um anexo da sua pergunta do IPO. Então, guarde essa informação e vamos jogar jogo, né? Sim, Dá. Estamos falando de mercado aí, né? Então, Inclusive, expansão. Fazendo um parênteses, a nossa tese, né, de crescimento, e até a tese de investimento, porque a gente capta investimento, é que nós somos um microconsolidador regional. Porque a gente entende que existe esse espaço e também, modestamente, a gente entende que tem time, expertise e ferramentas para fazer isso melhor do que muitos que estão tentando fazer ou que até nem estão tentando fazer, mas que acabam fazendo por oportunidades que pintam e acabam sofrendo um pouco mais. Regionalmente falando, no Mar Azul ali, tem muita operadora pequena que dá para... Olhando por em termos de M&A, sim, nós estamos navegando em um mar azul de M&A, né? O mercado de internet, ele já tem poucos mares azuis, né? Porque a gente já tem bastante, são mais de 14 mil provedores de internet no Brasil. A Índia, os Estados Unidos, ninguém tem essa quantidade, esse volume de empresas no mercado. Já foram assediados aí por essas famosas para comprar a operação ou não? Vocês estão mais A gente já conversou, já ouviu bastante propostas, né? Ouvi, né? Ouvir é um must, né? Você é obrigado a ouvir, uma né? boca, né? Você precisa ouvir, né? Eu tenho tentado aprender a ouvir cada vez mais, né? E é difícil, né? Às vezes a gente fala e esquece de ouvir, né? Mas a gente já ouviu, sim. Legal. A questão é que, assim, nós temos um projeto que foi desenhado bem pé no chão, com 20 e poucos anos de conhecimento do que a gente estava fazendo. Então, a gente tem muita certeza que vai executar, e tem executado, tem entregado. Então, o projeto foi 20, 21 e 22. Depois tem um projeto que é 23, 24 e 25. Mas a gente conseguiu entregar, está entregando os números que a gente tinha previsto. Então, a gente sabia o que a gente ia fazer. Então, assim, pior cenário, eu vou chegar aqui. Então, se eu vender aqui, então aquela história, né? Uhum. Quando eu recebi ofertas, eu estava com ali o terreno, a fundação, o primeiro andar. Mas eu sei que se tudo desse errado, ia ter um prédio de 5 andares, pelo menos. Então, eu vender o prédio... Vamos ver as propostas certas, né? O prédio no primeiro andar, então a gente até chegou a falar, falou, olha, se você me paga os 5 andares, eu te entrego aqui essa obra começada e te ajudo a terminar os 5 andares, inclusive. Mas, obviamente, ninguém... Não foi a ideia. Claro, ninguém quer pagar 5 andares que ainda não existem, né? Ali. Mas volta aí no que você estava falando, que foram anos bem... Foram anos muito desafiadores. Eu posso dizer para você que eu cresci imensamente como profissional nesses anos. Eu tive desafios muito grandes porque, como eu falei, a gente vinha e o projeto mudava e exigia a mudança do mindset de toda uma empresa. Né? E uma empresa que vinha naquele mesmo modus operandi há 20 anos, né? Então, foi bastante desafiador, né? Foi desafiador para que as pessoas embarcassem na ideia, para que elas entendessem... Não ficassem tanto aflitas. E aceitassem que aquilo era possível e que aquilo era bom e que aquilo era execuível, né? Mais do que tudo, porque que era bom, que era bacana, o projeto era fácil de ver. A questão era que isso é bacana, mas nós não vamos conseguir fazer. Aqui não dá para fazer isso, não é? Né? Então, esse foi um grande desafio, convencer as pessoas-chave para que elas depois convencessem os seus times de que aquilo era possível ser feito. E, principalmente... sair de uma tranquilidade financeira e de fluxo de caixa, por assim dizer, para entrar naquela coisa do crescimento acelerado. E o crescimento acelerado, não adianta, não tem ninguém que faz crescimento acelerado e o financeiro está
né, tranquilo, dando risada. Você tá ali, a primeira coisa que você faz é esmagar o seu financeiro, machucar o seu fluxo de caixa, porque você está investindo muito mais do que o seu fluxo de caixa teoricamente permite. Então você precisa de entrada externa. Então aí vem o ponto. Ponto bom, pandemia. Foi claro, putz, agora tem que acelerar mais ainda, porque, né, agora nós estamos com Todo mundo sabe disso, toda né? a demanda do absurda. mundo, né? E a demanda ainda com timing, porque precisava fazer o call na semana seguinte, no mês seguinte. E até então, quanto tempo dura essa pandemia? 1 mês, 15 dias, 3 meses? Os mais loucos falavam que ia durar uns 3 meses. Exato, Então, assim, eu lembro bem se disso. você não acelerasse mais ainda, você ia perder o bonde, a princípio. Né? Essa foi a primeira análise. Depois começamos, claro, né? Todo mundo foi virando mais expert em pandemia, por assim dizer, e foi entendendo um pouco mais. E a gente entendeu, inclusive, que essa mancha, ela ia ficar para sempre. Na verdade, ela só acelerou algo que já ia acontecer. Sim. Né? Então, de repente, não surgiu até algo na mesa do tipo, putz, deveria ter acontecido essa expansão em 19. Olha, acho que não, acho que uma coisa casa com a outra, né? Para nós, assim, eu sempre tive essa sensação de que a gente estava correndo atrás do prejuízo, tá? A gente tem algumas razões para isso, a gente teve uma discussão tributária com uma tese nossa que foi vencedora, mas que a gente previu tudo menos o impacto no pique do negócio, né? No pique da gente como empreendedor, como investidor do negócio lá atrás. Então, a gente acabou ficando meio adormecido por um tempo, né? Vocês vão lembrar que eu falo que eu gosto de escrever, né? Então, em 2019, quando a gente virou o ano, na festa de fim de ano, eu escrevi um texto que eu mandei para todos os colaboradores, a gente leu na festa de encerramento, que é O Gigante Acordou. Né? Porque foi justamente a chamada, o jeito que eu achei de chamar, todo mundo falar, gente, é isso aqui agora que vai acontecer a partir do ano que vem. Fiquei curioso para ver Nós temos um... eu compartilho com vocês. E a lei do timing foi perfeito, porque foi quando realmente virou ali, vamos dizer assim, de novo, né? Voltando à velha história de, não é que foi boa a pandemia, longe disso, mas acelerou nessa visão de home office o negócio de vocês. Sim. Então, o gigante acordou já acordou com ritalinado. Com demanda para sair correndo, exatamente. E é o que a gente escreve no segundo texto em 2020, no final. Eu compartilho os 3 textos para vocês, que tem intenção de escrever um livro? Eu tenho. Eu tenho, sim. Perguntei quase que sabendo a resposta já. Mas eu vou falar para você que essa intenção começou esse ano. É mesmo? Legal. Eu sempre tive, assim, sempre gostei de escrever, mas esse ano que eu falei, puxa vida, escrever um livro que para mim sempre foi algo, não é para mim, tem nada a ver, eu comecei a falar, puxa vida, uma hora eu preciso escrever um livro. De qual tema? Biografia? Olha, eu não tô, eu quero buscar ajuda, né? Graças a Deus é isso, a humildade de saber que a gente não sabe muita coisa é isso. Se te abre espaço, você tá sempre aberto a buscar ajuda. Eu quero buscar ajuda e sei que tem muitos gurus, principalmente quem já escreve, quem já tem livros e tal, que às vezes está disposto a ajudar um noob, né? Dá um direcionamento Henrique, um noob, né? Como eu, para talvez direcionar, dar dicas e tem, às vezes querendo ou não, dicas. Não biografia, mas uma parte da história, onde de repente você queira enaltecer alguma ideia, alguma visão, né? Eu gostaria muito de escrever sobre essa trajetória da TDCom, porque não é uma história minha. Né? Isso que é bacana. Eu faço parte, né? Eu sou um dos agentes da história, mas não é uma história minha. Cara, se essa você história é uma história de... Hoje são uma história de 160 pessoas, 160 famílias. Né? Você compartilhar ali toda a questão que você trouxe pra gente aqui, super rasa, né? Porque foi um bate-papo rápido ali do momento ali com a Estelinha. Cara, sensacional. Eu acho que... eu acho que tem todo esse tempero, né? Vamos ver, né? Talvez tenha pouca audiência para ler, mas eu tenho vontade de executar o projeto, né? Porque eu acho que é algo que vai, como tudo que você faz, vai me engrandecer também, né? Então eu tenho, sim, eu flerto, mas de novo, algo mais lá para frente, mas eu tenho vontade, sim. Acho que no momento certo vai vir aquele toquezinho, né? De né? E o universo vai conspirar e eu vou cair na mesa com alguém um network vai falar, conheço um cara que escreve livro, que é coach de livro, sei lá. E aí vai acontecer. Então eu acho que... Deixa a cargo da... o acaso eu acho que ele vai uma hora falar assim, tá aqui. E eu vou entender o recado, né? Eu tenho tentado sempre ficar aberto a esses recados e eu acho que eu vou entender o recado, né? Pô, legal. Bom, voltando então aqui,
ponto, a gente já viu aí o ponto positivo aí, o que... Claro, de novo, lembrando, positivo da pandemia, no sentido de negócio, de business, mas traz aí pra gente, o que foi um negativo aí, o que acabou trazendo de... O grande desafio, né, causado também pela pandemia foi que o plano todo que nós fizemos de trianual, né, 20, 21 e 22, ele tinha 2 parceiros financeiros que injetariam os investimentos a cada 2, 3 meses, tudo super, hiper, ultra planejado para que a gente pudesse fazer esse crescimento alavancado, que, de novo, né, justamente o crescimento alavancado é você colocar externamente os recursos que você precisa para você crescer num tempo de espaço menor, né? Então, por ser um mercado de capital intenso, né, que a gente trabalha, o provedor de o acesso à internet, telecom, então não tinha como eu fazer um crescimento acelerado com o meu caixa. Então, saímos atrás, desenvolvemos junto com a consultoria e os advisors, desenvolvemos 2 parceiros, 2 fintechs, né, 2 FDICs e tal, que iam nos apoiar e acertamos todas as condições e tudo mais para que a gente tivesse a entrada dos recursos, né, ao longo de 2020 inteiro. 21. E aí a gente, ao longo do ano, ia né, reforçando para 21, enfim, a gente ia desenvolvendo. E 2 parceiros, estamos coberto. E quando veio a pandemia, os 2 pararam de operar, quase que simultaneamente. Então, a gente pararam de operar sem saber quando voltariam, né, a operar. E aí a gente se viu diante do dilema que era o quê? Eu preciso acelerar mais do que eu estava planejando e agora não tenho mais a garantia do recurso, né, do investimento que vai me suportar, né, isso. E aí nós tivemos que, mais uma vez, empreender, né, ou seja, achar soluções para problemas que não fazer não era a opção, né? Então, de novo, foi bastante desafiador trazer todo mundo para o projeto, falando, olha, independente essa insegurança não pode ser a nossa trava. Então, nós temos que continuar o plano e nós vamos trabalhar em cima de soluções, né? E aí é aquela história meio que no vazio, no escuro, né? Mas, naquele momento, algumas decisões tiveram que ser tomadas. E uma delas foi, eu paro e perco o bonde, ou eu subo no bonde e corro o risco de alguém pedir meu bilhete ali no meio do caminho e talvez me jogar para fora do bonde. Eu preferi correr o risco, até porque até o cara me achar, até ele pedir meu bilhete e vai ter que ter força para me jogar para fora ainda. Então, tinham muito mais chances de eu ficar no bonde do que eu perdendo e não ia conseguir sair correndo para pegá-lo depois. Então, isso fez do projeto muito, muito, muito difícil, né? E em algum momento validou, falou, puta, o projeto é esse mesmo. E é contraintuitivo essa decisão, porque é um viés comportamental. Sim. Né? A gente tem muito mais aversão, a gente sofre muito mais com perdas do que com ganhos proporcionais iguais. Então, exemplificando, o ser humano sofre muito com perder 100 do que ganhar 100. Então, essa decisão é contraintuitiva e é interessante isso que você falou agora. Mas a gente tinha que tomar essa decisão, essa decisão estava entre aspas, né? A meu cargo, vamos dizer assim, todos participaram, né? Todos, mas estava mais pesando, e eu tive que correr risco mesmo, né? E meio que falar, não, eu vou fazer isso acontecer, e vou dar um jeito, E, graças a Deus, e muito trabalho, a gente fez, só que isso transformou, obviamente, o projeto em algo bastante mais complexo, bastante mais tenso, mais difícil, né? E essa foi a parte, vamos dizer assim, negativa, né? Entre algumas outras dificuldades operacionais. As dificuldades eram para todos, né? E tinha mais um tempero, que era o provedor de acesso à internet. Ele foi, logo no começo da pandemia, ele foi ratificado ou reforçado que ele era um serviço de primeira necessidade. Então, não podíamos parar de trabalhar. Então, a opção de não vamos trabalhar e tal não existia para nós. A gente tinha que continuar a campo, mais ainda, porque o país inteiro dependia dos prestadores de conectividade para poder minimamente continuar funcionando. Sim. Então, a gente teve ainda entre aspas, um chamamento, né? Um call of duty, né? E transformar isso para nossa base de colaboradores, principalmente o pessoal do front, né, que vai a campo, que ia na casa do cliente, que ia no poste, que puxava a fibra, que construía a rede,
e que também tinha seus medos, que também tinha família. Então, toda aquela história de educar e de mostrar para ele que os cuidados bem feitos, que ele estaria seguro e que ele não poderia sair da linha, por exemplo, né, para ir lá e não esquecer de tirar o sapato e lavar a mão. Então, toda essa problemática a gente também viveu, como muitos viveram, né? Mas a gente não teve o grande problema que teria sido o mercado sendo afetado, o mercado negativamente. No nosso caso, foi até positivamente. Mas esse foi o side negativo da pandemia, né? A gente desestruturou todo um planejamento, né? Mas a gente sobreviveu, né? Não, a gente tá achou tá dando super soluções. certo. Graças a Deus. Vou pedir desculpa antecipadamente, eu não lembro, eu acho que a gente fez fora aqui, tá? A pergunta do livro. Você acha... Não, a gente fez, tava dentro. A gente teve uma Tá pequena bom, então pausa, mas tava dentro, foi desculpas. até dentro do acaso aí, que Falha falou minha. do acaso, estar atento, né? Perfeito. Tava dentro. Cheiro é um assunto pertinente. O que a gente conversou aqui nos bastidores também foi dessa experiência aí que você passou no Grupo Ser. Sim. Que que você trouxe bastante isso daí também. Vocês dois trouxeram do autoconhecimento, né? Então, o que isso... Esse leader training aí que você fez lá, o que agregou, o que... Traz pra gente. Legal. É interessante porque antes de eu ser convidado por esse grande amigo Dr. Alexandre, a quem eu aproveito para deixar um grande abraço aí, uma pessoa queridíssima, antes dele me levar para o Grupo Ser, que foi ele que me levou para essa jornada aí, para esse curso, para esse treinamento, né, de autoconhecimento, nós já havíamos tido contato com algo parecido e seguindo essa linha de dar muita importância para as pessoas que estão com a gente, o Grupo TDCom, ele bancou um curso parecido, que eu estou tentando lembrar o nome aqui, já vou lembrar. E senão depois eu compartilho para vocês colocarem na descrição aí do podcast. Fechou, combinado. Mas eu não vou me lembrar agora, mas nós conseguimos mandar muitos colaboradores, daqueles que quiseram, que toparam, que se interessaram, nós mandamos para fazer um curso assim, lá no interior. Né? Mandei alguns colaboradores de São Paulo, foram para o interior para fazer naquela unidade, porque tinha um apadrinhamento dos outros colaboradores, dos outros colegas os pares ou colegas de trabalho e tal. E a gente fez isso para várias pessoas que trabalhavam e trabalham conosco até hoje. E foi, assim, espetacular, porque você percebia a mudança, né, de comportamental, pessoal, de posicionamento, de tudo que as pessoas tinham depois que a gente conseguia fazer esse investimento, né? E estimular que eles também aceitassem, porque não adiantava só, né? Não podia ser algo forçado, tinha que ser algo final de semana, não é? É um final de semana, exato, é muito bacana. E aí eu fiquei com essa impressão fantástica disso, mas nunca fui atrás, no momento certo eu faço e tal, ouvi. Quando o Dr. Alexandre veio com esse convite, eu falei, puxa vida, tá aí, né? É o acaso batendo a porta, eu vou aceitar, vamos, vai ser bacana. Eu acho que tem aí bastante coisa para conhecer, né? E para resolver, vamos. E eu fui e foi maravilhoso, Um fim de semana que eles te levam ao extremo do estresse, te colocam fora da zona de conforto 24 horas por dia, mas você vai se descobrindo e vai conhecendo e vai entendendo coisas. E eu descobri e resolvi coisas que eu tinha escondido, muito bem escondido lá dentro, e que eu achei que estavam super solucionadas. Na verdade, elas estavam escondidas lá no fundo. É o iceberg, então, né? Exatamente. Elas estavam só super bem escondidas, então até parecia que não existiam. Mas elas estavam lá dentro, e isso para mim foi olha, eu não tenho nem palavras para dizer, porque foi uma libertação total, né? Eu resolvi temas de relacionamento com a Estela, com a Estelinha, né? Como eu enxergava para mim mesmo isso, né? Então, um fato interessante, né? Porque dentro do curso tem uma série de coisas, não posso contar, porque quem vai fazer, né? Isso não estraga, mas dentro de várias coisas eu entendi, por exemplo, que eu via a Estela como um problema a ser solucionado. Algo que eu precisava resolver. Algo que eu precisava, era um peso que eu precisava carregar.
E a partir desse treinamento, a quem eu agradeço muito ao Grupo Ser, porque foi muito importante para mim, eu entendi que não, que era, né, que a única coisa que eu precisava era abraçar ou não é aceitar, mas é embrace, né? Acolher isso que era parte dessa minha vida, dessa minha jornada. E eu, ao invés de carregar como algo, como um peso, eu deveria abraçar e deixar aqui, né? E é engraçado isso, que é um negócio tão simples, mas que isso mudou muita coisa, inclusive até a questão de posicionamento perante uma série de coisas. Então, foi muito pontual, né? É muito importante para mim. Eu resolvi meus 2 grandes monstros aí, que um é o falecimento da minha primeira esposa, né, em 2012, e essas questões relacionadas à minha filha e esse desafio, né, de acolher e de dar suporte e de conviver com uma pessoa que tenha necessidades especiais ou que tenha, né, outras necessidades, que eu não diria nem especiais, porque todas as necessidades de alguém são especiais, né? Então, ela tem só outras necessidades e como a gente se relacionar verdadeiramente com isso, né? E não com essa visão que eu tinha de você é o dono da casa ou é o pai de família. Você tem que resolver esse problema. Então, não era um problema que eu tinha que solucionar. Ela não era um problema, começava por aí, né? E eu tinha isso lá dentro do meu inconsciente todo bagunçado e o Grupo Ser me ajudou a resolver. Foi muito bom. Acho que não tinha como a gente se encaminhar para um fechamento melhor que esse. Eu queria muito ser a audiência, o que vai aprender, Procura, o que põe vai... no Google Grupo Ser, eu acho que vale a pena. Pelo menos. Fantástico, é fantástico. Eu vou tentar puxar um assunto leve aqui. não vou... Acho que a gente já tá, né, um papo maravilhoso, mas fiquei curioso, é uma coisa que é comum, outra coisa em comum, né? E aí acho que é dos 3. Você também gosta bastante de vinho, é isso? O vinho é uma das minhas paixões, é um dos meus hobbies quase, eu digo, né? O vinho e o tênis. E o vinho tem ganhado mais relevância aí do que o tênis por razões óbvias aí de RG, né? De acesso. De DNA, vamos dizer assim. Mas eu sou um grande amante do vinho, sigo um grande aprendiz, eu gosto muito de aprender sobre vinho. Eu fiz alguns cursos de vinho para entender essa coisa toda do aroma, da harmonização, o ritual. É só uma frescurada, como é que pode ser, como é que não pode ser. E fui entendendo através desses cursos, de novo também lendo bastante, participei de uma série de eventos online que tiveram no começo da pandemia até, de pessoas falando sobre vinho e tal, e antes disso também bastante. Praticamente desde 2012 eu sou um apaixonado por vinho e venho estudando sobre o vinho e o mais gostoso que é apreciando, né? Então é o estudo na prática. Esse inclusive é o melhor o melhor estudo, né? Porque muita gente fica, mas como é que eu sei? Como é que eu não sei? A minha dica abra uma garrafa, no caso do vinho é bebendo. Bebendo e aí pensando, olhando e aí claro, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de terceiros ali apoiando, né? Mas o bom do vinho é que não existe certo ou errado, então não existe vinho bom e vinho ruim, existe o vinho que a gente gosta. Sim, e aí paladar, o que você vai fazendo é evoluindo o seu paladar e tal. Então é um mundo inteiro o vinho, muito gostoso, muito interessante, que eu gosto bastante. Tá começando, né, Gui? Tem que trocar, acabando o episódio aqui, vamos ter que trocar as figurinhas aí. Tem que ser com uma garrafa aberta, de preferência. Uma garrafa aberta, exato. É isso aí. Faltou essa aqui, mas num próximo a gente vai trazer aqui de novo. Com certeza. A gente tem um plano aí para próximas temporadas em trazer de novos os convidados e aí saber qual que é o momento que tá agora, vai ser bacana isso daí. Estarei honrado, com certeza, em ser convidado novamente. Sem dúvida. Bom, olha, a gente vai caminhando aqui pro final. Cara, você que tá aí do outro lado ouvindo, sensacional, excelente profissional, assim, super desafiador. Sempre viu tudo muito, muito, muito difícil, porque foi lá, foi, digamos assim... me fugiu a palavra, foi uma premonição, né? Um mapa astral, né? Aí, excelente
pai, muito bom pai, trouxe aqui, me arrepiei de falar, me emocionei aqui um pouquinho, também sou pai, consegui ver na pele, profissional, marido, cara, várias histórias. Uma frase aqui que eu anotei, eu achei sensacional que você falou, eu acabei não dizendo. Errei graças a Deus. Você falou isso 2 ou 3 vezes. Errei graças a Deus. Os erros, eles são oportunidades. E você trouxe muito bem aí várias alternativas de olhar um erro, um equívoco. E tá aí, tá em pessoa aqui, tá. É a prova de que errar dá certo. Ó, se me permite. Muito boa. Essa frase foi boa. Errar funciona. Errar funciona. Sim. Então, é isso. Você quem está empreendendo, está no começo, está no meio, está no final, seja qual for o seu momento, vale muito a pena você ver esse episódio aqui, dar o like, compartilha, mas a intenção nossa é isso, é compartilhar, multiplicar as experiências. Diz aí, Du. Não, finalizando aqui, se me permite dizer, brindou a gente com uma visão de vida maravilhosa, realmente inspirador esse episódio, eu diria. Prazerzaço enorme fazer parte disso, desse bate-papo. Dizer que também trouxe uma visão incrível de empreendedorismo, como desistir não tá no radar, como parar de tentar ver a coisa de um modo diferente é o que a gente precisa fazer quando a gente fala de empreender e fazer a coisa acontecer. Então, um papo maravilhoso. E aí, só para finalizar, últimas palavras do Rodrigo aí pra gente fechar com chave de ouro. Olha, eu acho que, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né? Agradecer a oportunidade da gente trocar essas experiências, conversar um pouquinho, ter espaço para contar um pouquinho da história e se tudo isso que a gente falou aqui ajudar alguém a dar um passo a mais, a chegar um pouquinho além, a abrir um pouco a mente, acho que já vale todo o esforço, né? Eu tenho aprendido ao longo do tempo e continuo aprendendo que essa ideia do compartilhar, né? Que a gente começou aí com o Facebook, com foto, com coisa, e hoje a gente fala muito de compartilhar conhecimento, compartilhar, né, experiências. Isso é um negócio que para o empreendedor é sine qua non para a gente poder crescer. Porque a gente sempre acha que aquilo só acontece com a gente, que isso é algo nosso, que né, que é eu que errei. O erro é algo que, para quem vem, depende de uma geração como a minha, o erro não era algo bacana, não era algo legal, o erro era algo de ser evitado. Então não pode errar, a gente ouviu muito isso quando criança. E aos poucos, graças a Deus, eu venho aprendendo que não, pode errar, deve errar. A questão é, erre o mais rápido possível, erre o menor possível e principalmente, né? Aprenda. Olhe e aprenda, né? Porque se você aprendeu, valeu, né? O erro já trouxe o seu ganho, né? Então, muito obrigado, fantástico, eu já ouvi o podcast ali, mas essa experiência de estar aqui é imensurável de tão boa. Curtiu? Gostou? Curti demais, vocês estão legal. de parabéns. O Objetivo Paralelo é um podcast fantástico e eu vejo aí só escaladas para esse projeto. Vocês estão de muito parabéns, muito obrigado por convidar. A honra foi nossa. Muito obrigado, a honra foi totalmente nossa. Pauzinho ali, ó, pro foto ali, pro foto do final, aquela câmera ali, ó. É isso, pessoal. Obrigado, até a próxima.